Mas a minha consciência está em paz diante do meu Pai. E não venha com mimimi dizendo que eu estou xingando, chamando pastor de Satanás, xingando pastor de Satanás. Pastor não, porque quando é um pastor do eterno mesmo, profeta do eterno, é com amor e carinho, é filho do meu pai, é meu irmão. Agora essa raça maldita, falsos pastores, falsos profetas, que é profetada para lá, profetada para cá, e não sei o que, uma mentirada para lá, uma mentirada para cá, e não se arrependem, é meu irmão de onde? Hein? De onde que é meu irmão? Meu irmão? Indo contra os princípios do eterno, fazendo toda a porcariada de Satanás. Eu vou ser amigo dessas pragas e ser inimigo do meu pai? Eu não me misturo com eles. Eu não me misturo. E aqui está o meu amor para com as ovelhas do meu pai. Sabe por quê? Porque eu só vejo, de tempos que eu passei sem pregar nas redes sociais por aí afora, eu só vejo Deus é bom, Deus é bom, Deus é amor. Olha, não fala assim não. Sabe por quê? Porque senão vai espantar as ovelhas. Desde quando que a ovelha se espanta? Desde quando que a ovelha se espanta? Desde quando? Desde quando que a ovelha se espanta? João capítulo 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E elas me seguem. Meus irmãos, vocês que estão dentro desses movimentos por aí afora, que já caiu na tua mente e no teu coração, que você está sendo enganado pelo diabão, saia fora. Saia fora, porque não foi à toa que você caiu aqui. Porque se você morrer dentro desses movimentos por aí afora, você vai morrer perdidão. 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 Aqui é reto e é direto, não tem esse negócio de rodear, não. Sai, porque se você morrer aonde você tá, você vai morrer perdidão. Escuta o que eu tô te falando. Escuta o que eu tô te falando. Vamos lá ver aqui o que o nosso pai falou com aquela raça maldita lá, os filhos de Satanás. Vamos. Observa muito bem isso aqui, ó. João, capítulo 8, verso 37 ao 51. Presta atenção. Primeiro, o nosso eterno, o nosso grandioso Cristo, quando estava aqui, começou a desdenhar dessa raça maldita aqui. Meu irmão Elias desdenhou. Meu irmão João Batista chamou essa raça também maldita de raça de víbora e ainda falou ainda: quem vos ensinou o caminho da salvação? Produz, pois, fruto dignos de arrependimento. E estava batizando. E estava batizando. Era qualquer um que era para ser batizado? Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Nós somos esculachados por aí afora. Nós somos esculachados. Os nossos irmãos também foram esculachados. Os nossos irmãos também foram esculachados, chamando de uma seita maligna e perigosíssima, chamado de uma seita maligna e perigosíssima. Atos capítulo 9, verso 1 ao 2, Atos capítulo 24, verso 5 e 14, Atos capítulo 28, verso 22. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Vamos ver aqui o nosso pai aqui, ó, desdenhando dos filhos de Satanás. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Bem sei que sois descendência de Abraão. Lembrando, João capítulo 37, João capítulo 8, verso 37 ao 51. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. E não estava mesmo não, já começando daí. Por que ele não foi lá no templo lá de Salomão? Adular Anás e Caifás? A graça, não era a graça? Ei, meus filhinhos, Anás, Caifás, ei, eu estou aqui, ó, ei, vocês não estão oferecendo sacrifício a mim e ao meu pai. Vocês estão servindo o diabão. Ele foi falar? Não era graça? Vocês é que estão levando a graça na graça.
Desperta vocês que dormem, meus irmãos. Vamos para casa, o nosso Pai está vindo nos buscar. Desperta. Por que ele foi lá chamar pescadores? Pessoas lá, ó, sem estudo, nossos irmãos. Por quê? Porque os doutores da lei estavam servindo, era o Satanás mesmo. Tinha se entregado para Satanás e morreram perdidos. Perdidos. E a Bíblia assim o afirma. Todos que traspassaram a Cristo, que mataram a Cristo, que estavam naquele meio ali, todinho ali, da crucifixão. Até aqueles lá que falou, ó, amaldiçoa a nossa maldição, não sei o que, isso, aquilo outro. Perdidão. Dá para você ver o tamanho do problema? Não leve a graça na graça, leve a graça em santidade, em santificação. Vamos lá, e vamos ver aqui o que ele vai falar aqui, ó. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Porque aqui, ó, no verso 37, o nosso Salvador falou assim, André Daniel, ó, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. E aqui, ó, mais no verso 38, aqui, o que ele falou aqui, ó? Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Quem é o vosso Pai dele? Deixa eu falar para vocês verem como é que vai resumir isso aqui. Vamos lá, continuando. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Vamos lá, ó. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Se fosse filho de Abraão, praticava as obras de Abraão. Deixa eu falar. Aqui, ó. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vamos lá, continuando. Vós, olha só, vós fazeis as obras de vosso pai. E vai ver quem é o pai deles. Vamos lá, ó. Disseram-lhes eles, nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Olha, deixa a Bíblia falar. Temos um pai que é Deus. Vai copiando. No templo de Salomão, servia ao Satanásão e falava em Deus. Falava que o Messias ia vir, queimando os holocaustos, sacrifícios, tudo lá, oferecendo para quem? Para o diabão, não para o eternão. Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Replicou-lhes Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havieis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Agora vamos aqui. Aí, ó. Qual a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem? Se era de Deus, por que não compreendia a linguagem do Eterno? Vamos aqui, continuando. Aqui, ó. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Agora vamos ver aqui o resumo da sinopse, da síntese, da conclusão de quem é aquela raça maldita, todo dinheiro era filho mesmo. Deixar bem escancarado assim que o nosso pai falou aqui, ó. Olha o que ele falou aqui, ó. No verso 44. Vós sois do diabo que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Anda com mentira nos teus lábios,
Anda, já nós volta aqui, ó. Provérbios capítulo 12, verso 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Capítulo 13, verso 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Dá uma voltinha para trás aí, ó, no verso 7, 1 João capítulo 3, verso 7. O que fala o texto aí? De greitão, pritão. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Na tua Bíblia, os filhos de Deus ou os filhos do maligno. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem? Cristo. E o verso 8, vocês já viram o que falou. Agora vamos ver o verso 9, o que diz? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Vive na prática de pecado, que você vai se dar bonzinho, vive por aí afora, desperta tu que dormes. E o verso 10 não fala não de grossão, prichão. Sim. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Abre tua Bíblia, que vai dar do mesmo jeito. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem o que não ama a seu irmão. Lembra que eu estou sempre falando? Ama teu irmão de igreja, abraça teu irmão. Se não quiser te abraçar, que não quiser te amar, é problema dele para lá. Problema dela para lá. Mas limpa tua mente e teu coração. E não fale mal. Se afaste, se afaste. O bem-aventurado, quem vai se dar bem é você mesmo. E no verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Imagine como é que a banda toca. E 1 João, capítulo 4, verso 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mentiroso vai entrar no reino de Deus? Deixa mais para frente. Agora, vamos voltar aqui no texto. Pegou a fita? Aqui é o nosso pai que estava falando. Com quem? Com os filhos de Satanás. E nenhum deles foi escolhido para ser apóstolo. Lembra? Nicodemos esperava o reino dos céus. Esperava o reino de Deus. Mas estava sendo o quê? Foi seduzido pelo Satanásão, que passou batido e não foi escolhido pelo Eterno para ser apóstolo, nem discípulo, enquanto Cristo estava vivo ainda. E ainda foi ver Jesus escondido. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Isso aqui não é para você ter medo, para você ter um terror, é para você ter o pleno conhecimento que o Satanás ele é destruidor, que o Satanás ele é enganador, que ele é sagaz, ele é antigo. E que também, que o nosso Pai está lá em cima nos esperando. E nós viemos dele, e para ele nós retornaremos. Estaremos com ele para todo sempre. Amém? Vamos aqui, ó. Verso 45. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Verso 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes?
Aqui, ó. Verso 47. Quem é de Deus, presta atenção, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Se não é de Deus, mais um cumprimento, é do diabão. E o que ele falou no verso 44? Vocês são filhos de Satanás mesmo, do diabo mesmo. Crítica. Eu recebo crítica por aí direto. Tu é muito ignorante, tu xinga as pessoas, tu xinga que não sei. Eu sempre deixo bem claro, as minhas ovelhas, as quais eu estou saindo em defesa, para que elas acordem, tenham pleno conhecimento da verdade onde elas estão, eu amo. Eu bato aqui no peito direito, no peito esquerdo e no meio. Eu amo os meus irmãos que eu nunca nem vi. Mas falsos pastores, falsos profetas, que eu chamo mesmo, sabe como é? Essa laia, essa raça maldita, filhos de Satanás por aí afora, que eu não quero nem assunto com essas pragas. Meu pai queria assunto com isso aqui, com essas pragas, com esse filho de Satanás aqui. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. E responderam, pois os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Ainda esculacharam nosso pai ainda, né? Mas vamos lá, ó. Aqui, ó. Replicou Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário. Honro a meu Pai, e vós me desonrais. Vamos lá, continuando. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. Eternamente. Vocês acham que é brincadeira? E eu não ligo para crítico, eu não estou nem aí para crítico. Olha a minha cara de preocupado, eu acho que eu nem dormo. Acho que eu nem dormo por causa disso. E pode comentar aí o que quiserem, pode comentar. Pode comentar. Se eu não responder em comentários, porque isso aí que vai ser removido de redes sociais por aí afora, como eu falo dentro da palavra de Deus, eu respondo em vídeos. E é pedrada. Vamos lá. Continuando. O amor do nosso Pai aqui para que nós nos firmemos neles aí, ó, nos firmamos nele mais ainda. Aqui, ó, João capítulo 14. João capítulo 14, verso 15, que diz assim, ó, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Verso 25. João 14, verso 25. Verso 25, não. Vou ler aqui, não vou ler verso 25, não. Vou ler aqui, ó. Verso 21. Só o verso 21 vai dar um resumo aqui, ó. Só o verso 21, para nós adiantar. Vamos lá, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quando? Se morrer antes de Cristo voltar, vai ver o nosso eternão. Se estiver vivo quando ele voltar, vai ver ele do mesmo jeito. Só quem só vai ver e permanecer com ele do mesmo jeito. Só vai ser transformado em um abrir e piscar de olhos. Aí sabe o que acontece?
1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se nós morrermos antes de Cristo voltar, que nós venhamos ressuscitar na primeira ressurreição, para a honra e glória do nosso eternão. Se nós estivermos vivos quando Cristo voltar, que nós venhamos colocar os olhos ao céu, fito nos céus, e dizer assim, ó, Isaías capítulo 25, verso 9, assim, ó, benzão, laitão e braitão. Presta atenção, ó. Fitar os olhos no céu, ó. E naquele dia se dirá, eis aí o nosso Deus, a quem aguardávamos. E ele nos salvará. Esse é o Senhor, a quem esperávamos. E na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. E ó, pá, num piscar de olhos, estando vivão aí, ó. E os ímpios vão estar correndo de um lado para o outro desesperado. Apocalipse capítulo 6, verso 16 ao 18, vão estar correndo para todo lado, pedindo ao monte de arrocheiro que cai sobre ele, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres, e sabe, bota tudo num pacote só assim, ó. E aí só vai contemplar o eternão, ó, e ó, morrer. Não é o que eu quero nem para mim, que está já aprendido, principalmente para você. Amém? Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. E aqui, ó, que vai aqui ser consumado aqui no pecado aqui, ó. 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 9 ao 11. Meus irmãos, mais duas leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do vídeo, amém? Para nós glória ao nosso Pai, amém? Vamos lá, ó. Qualquer coisa nós coloca aqui o verso 11 aqui, nós já engata logo de uma vez aqui. Vamos lá, ó. Quem vai ficar de fora da eternidade aqui, ó. Isso aqui é todos eles que morreram nisso aqui. Sabe por que não vai entrar? Porque estavam na prática do pecado. Morreram na prática do pecado. No pecado contra o Espírito Santo, na idolatria, na macumbaria, na feitiçaria, na prostituição. Nós vamos ver aqui. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 9 ao 10, ó. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aqui, ó. Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados. Quantas pessoas não têm morrido bêbado por aí afora? Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Sabe por que aqui? Porque aqui estava na prática do pecado. Morreram na prática do pecado. E quem vive na prática do pecado está sendo filho do diabão. Tá, se está só olhando, começa na prática do pecado, está assim, ó, nos calcanhares de Lúcifer. E se já não se arrepende mais mesmo, pode estar, ó, se ajoelhando na frente de Deus, Deus nem ouve mais. Porque, ó, 1 João capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por este, não digo que ore. Já era. Pode viver aos 100, 200 anos aí que já era. Sabe por quê? Porque o nosso eterno, ele é onisciente, onipresente, e ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E ele sabe. Lembra? Lúcifer se arrependeu? Ele sabe. Não é o eterno que rejeita o ser humano. É o ser humano que rejeita o eterno. E sabe o que acontece? Deus é justo. Deus é justiça. Se o pai do pecado estava só lá no coração dele querer ser semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, verso 12 ao 14. Vamos ler para ficar bem bonitão, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Verso 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte.
Subirei, verso 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E o que o Altíssimo fez? Precipitou-lo para baixo. Ezequiel, capítulo 28, verso 14 ao 17. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanências no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O que é iniquidade? Pecado. 1 João, capítulo 5, verso 17. Toda iniquidade é pecado. Há pecado não para a morte. Vamos lá, ó. Até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. O teu coração, lembra? Isaías capítulo 14, verso 13. E pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, te farei perecer. Ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Revelation chapter 12, verse 7 to 10. E ainda mais ainda, o nosso acusador ainda. A tranqueira, a porqueira. Vamos lá, ó. Apocalipse capítulo 12, verso 7 ao 10. Revelation chapter 12, verse 7 to 10. And there was war in heaven, Michael and his angels, for against the dragon, and the dragon for and his angels, and prevailed not, neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. O que está dizendo para nós, igreja, Tião? E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e pelejaram também o dragão e seus anjos, e não prevaleceram, nem mais se achou o lugar deles no céu. Se não acharam mais o lugar deles no céu, imagine para os que morrer perdido aqui, ou para quem estiver perdido aqui quando Cristo voltar. Não achou mais o lugar deles no céu, já era. Aí sabe o que acontece, ó? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado para a terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Ele é sedutor, é antigo. Ele é antigo, ele é sedutor por aí afora. Engraçado que eu estava conversando com essa pessoa que eu estava conversando, que eu admiro muito, sabe? Falou que viu a sujeira que é dentro da igreja que ele serve a Deus, o comportamento do fundador da igreja, fez um escândalo por aí fora, está no escândalo, mas ele falou para mim, não é por isso que eu vou sair da minha igreja. Pessoas fiéis a Deus, fiéis a Deus, fiéis a Deus. Você já ouviu aquele ditado também que muito se entrelaça? Um homem está com uma mulher ruim, ou uma mulher está com um homem ruim, pai, mãe, amigos, todo mundo, irmãos, está dizendo, sai fora disso aí, que isso aí é um problema. Ei, sai fora disso aí, que isso é uma tranqueira. Ei, isso, aquilo, outro. Resumindo, isso é uma praga. O homem ou a mulher ainda se zanga com os pais, com o irmão, com o amigo e com todo mundo. Ainda se zanga. E não larga e vai por aí afora. Quando pensa que não, vai correndo uma coisa pior do que a outra, e aí pensa que não, perde seus tempos e por aí vai, e acaba que não dá em nada. Mas um casamento, ainda dá para um ou para outro, arrumar outra pessoa por aí afora. A eternidade, se morrer enganado, já era. Repito, se morrer enganado, a eternidade já era, não vai entrar, não vai subir. Desperta tu que dormes. Principalmente você que caiu aqui, ó, que já tem um conhecimento do santo sábado do Senhor que é para se guardar, dos mandamentos do Senhor que é para se guardar. Desperta. Não foi à toa que você chegou aqui nesse vídeo. Desperta tu que dormes. Porque enquanto você tá por aí que você não tem um conhecimento é uma coisa. Mas quando você tem o conhecimento,
e você não quer, você não aceita, você está rejeitando o eterno. E você sabia que para qualquer um dos mandamentos do eterno, você está vivendo em pecado. Nenhum mandamento vai te salvar. Nem você ser o melhor ser humano, pastor, marido, mulher, você guardar todos os mandamentos, não é para te salvar. Nós somos salvos pela graça, mas fazendo tudo de bom, mantendo a fé, as boas obras, isso testifica que nós estamos em Cristo, Cristo em nós, e nós não estamos vivendo na prática do pecado. Cometeu um pecado, se arrepende, abandona, confessa. E Cristo é poderoso para nos perdoar os pecados. Lembra que 1 João capítulo 1, verso 8 ao 10, fala, vamos lá, ó. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Porque Eclesiastes capítulo 7, verso 20, não há um justo sobre a face da terra que faça o bem que não peque. Que não peque, não é viver na prática do pecado. Se viver na prática do pecado, já era. Dá para você ver como é que a banda toca? Já era. Já era. Não tem? Só vai herdar isso aqui, ó. Só vai herdar isso aqui, ó. Só vão herdar a eternidade quem está aqui, ó, inscrito no livro da vida do Cordeiro. E isso aqui, ó, se herdar isso aqui, só vai herdar fogo e enxofre. Que isso esteja repreendendo a nossa vida, amém? Vamos lá, ó. 1 João, capítulo 2, verso 1 ao 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Porque o mundo inteiro tem pecador por aí afora, não tem? Desperta tu que dormes. Vamos ficar com o nosso Pai Celestial, para a glória do nosso Pai. Que toda essa tranqueira por aí afora, de falso pastor, vamos aqui para nós finalizarmos aqui a leitura aqui, vamos lá, ó. Que para ficar bem beautiful aqui, ó. Estamos fechando, meus irmãos. Mais umas 2 leiturinhas nós estamos fechando, amém? Aí, ó. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes em o nome